deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já pensou o que é esse sentido desse termo, salvar? Nós, resumido numa vidinha tão passageira, e a outra vida sem fim, uma vida de gozo, de alegria, de paz, saúde, somente o que é perfeito, sem fim, sem fim. Custou o quê? Quando o preço que o Senhor Jesus Cristo estava prestes a encarar, a agonia tanta que suou gotas de sangue, gotas de sangue. Conforme a gente falou na transmissão, na pregação, pregado vivo na cruz, pregado vivo. Irmãos, é muita ingratidão uma pessoa consciente daquele dia no Calvário e não tomar a sua posição. 319. Sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. A minha alma espera que Jesus venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Em Cristo tendo já crido, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente à fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz,
gozo terá permanente quando no céu ver Jesus, de glória coroado num trono divinal, por anjo sempre louvado, num coro celestial, no céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Amém, Senhor Jesus, glória a Deus. A escritura que vamos ler, irmãos, Isaías 53, versos 1 ao 6. Irmão, primeiramente, acho que vamos dar oportunidade para a oferta. Após a leitura, alguém gostaria de cantar um hino? Sim? Muito bem, irmã Rafaela. A irmã Mariana também. As duas têm oportunidade. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículos 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pai Santo, Deus bendito, vivifica, Senhor, a tua palavra e toma o controle da reunião, Pai.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos. Até que as irmãzinhas se preparam, pode vir à frente cantar. E eu quero dizer que a gente tem bastante cartãozinho aqui no alojamento. Tem uma caixa com muito cartãozinho. Então, como a gente começou a fazer novamente o programa, é um programa evangelístico. Vombrana diz que nós devemos estar com um braço estendido para ver se traz mais alguém. Então, eu gostaria que a igreja pegasse esses cartãozinhos, cada um. Os irmãos, por exemplo, põem no bolso. As irmãs, quando vai fazer uma compra no mercado, ou encontro, eu passo para o vizinho, passe o cartãozinho para... nesse cartãozinho está escrito o horário do programa e a página, tudo certinho. Então, é evangelismo. Gostaria que depois do culto todos pegassem o cartãozinho para vamos trabalhar em prol da causa. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celeste manar que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus quem os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear
cantar um hino? Não. Glória a Deus. Eu tinha entendido que a irmã tinha dado um sinal que ia cantar. Mas, irmãos, graças ao Senhor Jesus Cristo pela mensagem que Ele tem enviado, a qual coloca a igreja eleita na plataforma do arrebatamento. Dos tempos que o Senhor Jesus Cristo trata, do tempo que Ele veio para cá. Ele pregou 3 anos e meio para Israel, foi só os 3 anos e meio para Israel e já veio para as nações, através dos 7 mensageiros. Então veja, através dos 7 mensageiros, a palavra vem sendo pregada. Então agora, 1906, começou a última era, o último tempo que trata com as nações. O profeta disse que é uma era rápida e passageira. A qualquer momento haverá um desaparecimento de pessoas da face da terra. 3 anos e meio de festa do casamento do rei com a rainha, o Senhor Jesus Cristo com a igreja. Depois 1000 anos aqui, 1000 anos aqui. O diabo preso no poço do abismo. 1000 anos. Depois desses 1000 anos, um pequeno trabalho, o julgamento do trono branco. E depois do julgamento do trono branco, aí a cidade, a Nova Jerusalém, desce. Aí eternidade, eternidade, eternidade. Aí não tem fim. Reino de gozo perfeito. Custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Isaías disse que ele foi cortado da terra dos viventes por amor a nós. Irmão Bruno fala na mensagem, inclusive eu quero já dizer desde o começo agora que se alguém desejar ser batizado, amanhã, depois do culto, a pessoa pode ser batizada. Irmão, irmã, se desejar ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para posicionar, aguardando o arrebatamento. Então, os companheiros não estão juntos, o irmão Divaldo não está junto, mas a gente realiza o batismo também. No tempo de auxiliar um determinado ministério, eu acho que eu batizei mais de 300 irmãos. Então, glória a Deus. Irmão Bruno fala na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas almas. A partir do parágrafo 119, ele diz assim: aquele que não nascer de novo não entrará de modo algum no reino. Observe. Estas coisas de caridade são ótimas. Contudo, este não é o caminho provido por Deus. Caim chegou em seu próprio caminho, e muitos esta noite estão chegando em seus próprios caminhos, porque o povo tem muita interpretação e faz caridade, coisa, e descansa nisso. E isso é muito bom, só que não é o que o profeta está dizendo. O que o profeta está dizendo é a vida nova, é nascer de novo, reconhecer que aquele dia no Calvário foi para dar esta oportunidade para quem tem uma alma dentro de si, o que todo ser humano tem. Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isto. Ora, as razões não podem nem mesmo, suas razões não estão qualificadas. Você não está qualificado para arrazoar sobre isto. Se você pudesse arrazoar sobre isso, isso não seria mais pela fé. Você tem que oferecer por fé.
Em primeiro lugar, irmãos, o caminho para o novo nascimento, a revelação da verdade. Olhar nas Escrituras e ver o que a Escritura está prometendo, está falando conosco. Por exemplo, quem está indiferente a isso, estão com um bom pensamento. Concílio Mundial de Igrejas, se tornar todos uma força universal, sanar todas as divergências, aparentemente, para quem não tem revelação. O profeta disse assim que quantas mães que vão dizer assim, esta foi a solução, meus filhos agora não vai mais para a guerra, não serei mais desfilhada, e parece uma coisa bonita, mas pela mensagem do sétimo anjo nós sabemos o que significa o Concílio Mundial de Igreja. Apocalipse capítulo 13. E foi-lhe concedido que, voltando aqui, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Quando diz besta, não é um animal esquisito, chifrudo, não é, é um poder. Por exemplo, esse sacerdócio papal é um poder. Foi-lhe permitido que fizesse em presença, e engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença deste poder, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Aí o revelador dos mistérios diz, imagem quer dizer semelhança. Essa besta, na era das trevas, do que está registrado, ela assassinou 68 milhões de cristãos, do que está registrado. Então, agora foi permitido que fizesse um poder semelhante àquele, que é justamente o Concílio Mundial de Igrejas. Sistemas protestantes unindo com o catolicismo, sanando as divergências, se tornando uma força universal. Que fizesse uma imagem semelhante, uma imagem da besta que recebera ferida de morte, que vivia. Ferida de morte, os irmãos já sabem. A Roma caiu no poder imperial e levantou na Roma papal. Foi ferido de morte, mas a ferida de morte foi sarada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem, Concílio Mundial de Igreja, a imagem da besta falasse, uma Brana diz que a ação tem o direito de ação. Falasse e que fosse mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Veja, todos que não unir com eles depois, agora não, não, peraí, todos temos que ler a Bíblia, todos temos que servir, ser cristão, todos. Agora, só que depois que casar com todo o poder da lei, aí ela esforça. Agora no versículo 9 aqui, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua
testa-o na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Irmãos, que pena o povo não crer, irmãos. Ler a Bíblia é diferente. Sim, escutei. Na minha Bíblia eu vi, está escrito isso. Não se toca. Mas João estava recebendo essas visões lá na ilha de Pátimo, e ele ouviu isso aqui. E ouvi a voz, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorram nas suas pragas. João ouviu isso lá na ilha de Pátimo, quando ele estava recebendo as visões do Apocalipse. Sai dela, povo meu, sai dela. Em outras palavras, acorda enquanto o tempo é oportuno. Então veja, aí o irmão Brana está falando aqui, muito seguro nisso, faz caridade, faz isso, faz aquilo, e descansa. E não é isso. A coisa é novo nascimento, é um arrependimento, como disse Pedro: arrependei cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque o Espírito Santo não vem selar uma alma para a eternidade, escapar de todo esse horror que está registrado na Bíblia, uma vida em pecado, porque para isso ele proveu o meio. Como que ele proveu o meio? O Verbo se fez carne, veio viver o que nós não demos conta de viver. Aí a condenação que estava sobre nós, ele tomou sobre si. A condenação que estava sobre nós, ele tomou sobre si, por amor a nós, conforme a escritura que o irmão citou há poucos dias. São João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não nasceu de novo não entrará de modo algum no reino. Observe. Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isso. O profeta está dizendo aqui. Agora você diz: irmão Branham, o senhor quer dizer que eu tenho que chegar aí e me encher com o Espírito Santo e me portar como o restante deles? Se você espera estar com o restante deles, você tem isso. Se você espera estar com o restante dele, tem. Isso é tudo, sim, senhor, isso é tudo. Você pode tomar reticência. Naamã tinha a mesma coisa. Deus disse ao profeta: diga a ele, vai e mergulhe 7 vezes. Então, Naamã, ele estava com a lepra. E primeiramente um servo, uma criada do rei falou: olha, lá em Israel tem um profeta, e se Naamã for lá e o profeta orar por ele, ele é curado. Aí o espírito social é tão esquisito, tão terrível, que esse rei aqui entrou em contato com outro rei e falou: olha, eu vou mandar o meu servo aí para você curar ele. Meu Deus, espírito político sujo, sem entendimento. Aí o de lá respondeu: tá querendo briga. Eu sou Deus por acaso? Aí não sei se a criada explicou a coisa, certo? Aí foi. Aí por certo Naamã pensou: eu chegando lá, eu sou o servo do rei aqui, e Eliseu, né, o profeta de Deus, ele vai, grande servo de Deus, entra, vamos, eu vou orar por você e tudo.
Eliseu mandou o seu criado, falou, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e ele será purificado. Aí, espírito de orgulho, onde eu moro, tanta água cristalina, eu mergulhar. Para começar, o camarada fez por causa de mim, não veio nem para me conhecer, pelo menos, quem que é ele, não veio. Aí estava disposto nem ir. Aí os que estavam junto com ele, falou, meu senhor, o senhor já veio, já está aqui, faz o que o profeta falou, faz. Aí ele foi e mergulhou. Na 7ª vez ele saiu limpinho da lepra. Então é as coisas de Deus, irmãos, as coisas de Deus. O mundo está cheio de teologia, cheio de meios. Deus levantou um servo de Deus que até os seus primeiros passos, sua esposa lia a Bíblia porque ele tinha dificuldade de leitura. Uma pessoa que gostava era do mato só que veio com assim diz o Senhor, o anjo disse, como João Batista, precursor, a primeira vinda de Cristo, você é enviado com a mensagem que traz o preceder da segunda vinda de Cristo. Então, e há um povinho que tem recebido isso como entre a vida e a morte. Glórias ao Senhor. Graças ao Senhor Jesus. Mas eu gostaria que cada um aqui esta noite olhasse para o Calvário. Olhasse para o Calvário. Irmão, é muito fácil a gente escutar. É muito fácil a gente falar. É muito fácil a gente falar. Mas raciocine o significado. Raciocine o significado. Irmão Brana disse que o chicote, batendo tanto nele, o seu corpo ficou completamente ensanguentado. Aliás, que na visão, João viu, né? Um cordeiro como havendo sido morto, um cordeiro todo ensanguentado como havendo sido morto. Então veja, o irmão Brana fala numa mensagem que ele nem mesmo parecia um ser humano. Tanto sofrimento, mas por que tanto sofrimento desse? É porque o pecado que estava em mim é como um carnegão que tinha que ser arrancado e não tinha outro meio. E é o que estava em nós. Romanos 3, verso 23. Todos os pecados destituídos estão todos da glória de Deus. Então, é o caminho, a mensagem da hora é o caminho da misericórdia de Deus estendido para nós. Mas eu gostaria que cada um aqui esta noite olhasse para o Calvário e o que custou a Deus 1900 anos atrás. Ele levantaria sua mão e diria: eu tomarei o caminho junto com os poucos do Senhor que foram desprezados. Vem vindo um homem como os homens escondiam o rosto, que pouco caso. O profeta disse que o que mais levou o Senhor Jesus Cristo à morte não foi pregos romanos, não foi de tanto apanhar, de tanto sofrer, não foi. Ele disse que foi o sentimento de desprezo, Você diz, tenho que me unir àquele sujeito? Irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo. Aqui repetindo. Você diz, tenho que me unir com aqueles sujeitos que o irmão Tom, um irmão lá, ou alguns deles chamam de santos roladores. Irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo quase umas 3 vezes. Eu nunca vi um santo rolador ainda. Não, Senhor. O nome que o diabo taxou na igreja, Deus disse, sem santidade ninguém verá Deus. Você pode fazer como quiser a respeito disso. Este é o caminho de Deus.
esse é o caminho de Deus. Veja, irmãos, eles falam, mas peraí, está idolatrando? Não, não idolatrando o homem, não. O Senhor Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. O tudo para nós é receber o Senhor Jesus Cristo. O tudo para nós. O idioma não perde o seu sentido, é o que ele falou no nosso idioma, no português, claro. São João 13, verso 20. Em verdade, termo afirmativo ainda 2 vezes. Em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Agora, sabe como nos programas a gente sempre passa um pouquinho da Mombana revelando as pessoas. Aí perguntamos, aonde existiu isso no mundo a não ser o poder de Deus, tanto nos tempos de Abraão, como nos dias do Senhor Jesus Cristo, e a promessa da Bíblia que isso retornava. Você diz o povo que grita e fala alto e age assim. Irmãos, é isso mesmo. Você diz, aquilo parece loucura para mim. Esta é a razão pela qual você deve nascer de novo. A pessoa está dizendo, não, mas as pessoas nesse fervor e tudo, as coisas, isso para mim é loucura. Aí o Mombano diz, é por isso que essa é a razão pela qual você tem que nascer de novo. Então isso não será loucura. Você estará conosco. Eles pensaram do mesmo modo que você certa vez, isto é certo. Eles pensaram que do mesmo modo que você, até que entraram nisso. Eles mesmos. É uma mudança, uma conversão. Converter significa mudar. Converter significa mudar. Qualquer coisa que é, a não ser que o homem morra para si mesmo e diga, Senhor, eu nada sei a respeito, apenas aceite-me, amém? Então Deus fará isso, vê? Uma Bruna fala aquele caso de Geórgia, aquela menina que ela estava com 9 anos deitada numa cama. A sua mãe, sua família, tudo cuidava dela, lavava, ela não levantava. 9 anos, uma pneumonia. E viu falar do irmão Brana, aí os líderes da igreja lá disse, se alguém for ouvir aquele homem, é expulso da nossa igreja. A primeira vez que o irmão Brano aproximou da casa para orar pela menina, porque ele ouviu, teve um discernimento que Deus estava chamando ele para orar pela menina. A primeira vez a mãe saiu correndo, não quis estar quando o irmão Brano veio. Mas aí ficou. Numa segunda vez, aí o irmão Brano teve o assídio do Senhor, que era naquele momento. Aí, o irmão Brano orou pela menina que fazia 9 anos que não levantava da cama. Quando o irmão Brana orou por ela, ela levantou na hora e saiu glorificando a Deus, abençoando as coisas, e aí se tornou pianista na igreja. Aí vieram para criticar, o pastor daquela igreja com a congregação vieram para criticar o irmão Brana quando o irmão Brana estava realizando o batismo. Eu creio que foi tudo meio simultâneo, tudo meio perto do acontecimento. E o irmão Brana estava batizando as pessoas e aquela congregação veio para criticar eles. De repente a coisa mudou. O Espírito Santo desceu. Aí o irmão Brana fala que aquelas mulheres com aquelas roupas finas, de luxo, aquelas seda, entraram na água e nós também queremos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, por fim, uma pessoa fortão, com um terno, parece que é sarja, não sei o que lá, um terno, pelo que se entende, de luxo, um terno muito de... Ele entrou, era o pastor daquela igreja. Falou, eu também
tomei a minha decisão e fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E, irmãos, até 2007, 2008, por aí, quando reinaugurou o escritório A Voz de Deus em São José dos Campos, até aquele tempo estava já em 64 idiomas, a mensagem já estava em 64 idiomas, em 176 países. Se entende que já fechou o globo terrestre. A mensagem em todo lugar, disse o Senhor Jesus, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Glória a Deus. Passar um pouquinho mais para frente aqui, irmãos. Agora observe, Caim, ele pensou a beleza. Eles pensam bem. Agora a nossa igreja, nós construiremos uma nova igreja. Tudo bem. Tudo que é de beleza está bem, se você levar Jesus com isso, o Senhor Jesus. Está bem, todo o programa. Às vezes nós aqui também estamos naquela vontade de construir uma igreja que não tem esse calorzão, uma igreja que tem um ambiente saudável para a igreja ouvir a palavra. Mas tudo bem, o programa é bonito, mas não pode deixar de levar o Senhor Jesus Cristo junto. Alguém disse, irmão Bruno, o senhor crê que esta garota deveria ir ao altar com esta aparência? Creio que é uma moça que estava vestida de uma aparência não cristã. Eu disse, irmão, a primavera está chegando. Todos esses arbustos de carvalhos, anões aqui fora, cada um deles tem as folhas bem onde eles tinham no último outono. Mas nós não temos que arrancar as folhas. Nós não temos que arrancar as folhas para deixar as folhas novas chegarem. Simplesmente deixe que a vida nova chega e as folhas velhas caem. Então é mostrar o Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Mostrar o Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Não tem que arrancar as folhas. É uma obra do Espírito Santo. A vida nova chega, a velha se vai. Ouçam, deem licença de eu dizer isso também. Se a velha folha não cair, isso mostra que a vida nova não chegou. Não fiquem com raiva de mim. Agora, eu estou falando sobre Jesus, correto? É isso correto? Observe que isso custou ao nosso Pai Celestial. Veja o que Ele fez. E ali vem Caim. E ele fez a sua oferta. Ele adorou. Ele ia à igreja. Ele era simplesmente tão bom quanto o outro sujeito. Falando de eleição. Por exemplo, Esaú, o que ele estava fazendo? O que causou aquela fome? Foi buscar uma caça para o seu pai. Augusto, seu pai, estava nos últimos dias de vida. E Jacó, enquanto em outras palavras, estava ali perto da barra da saia da mãe, coisa que Esaú enfrentou o sol castigante, foi caçar, trazer aquela... Só que tinha uma coisa. Jacó, ele amava a primogenitura, para ele era tudo era primogenitura. Esaú, simplesmente indiferente. É isso que falamos há minutos atrás. Igrejas bonitas, tudo social e coisa intelectual, e tudo bem, não sente falta. Mas deixa uma alma eleita e vai, aqui não tem um tabernáculo, aqui não tem um obreiro, aqui eu não tenho mensagem em mãos, eu não tenho jeito, não tivesse conexões e fosse difícil, ele ir numa denominação ver se satisfaz. Não satisfaz. Eu falo por mim que
antes de eu conhecer a mensagem, eu palestrava com outro, fiz curso com outro, não tinha jeito de satisfazer. Pensei, meu Deus, até a minha esposa estava gestando do primeiro filho. E eu pensei, Senhor, meu filho vai nascer, o que eu vou ensinar para ele? Mas Deus cruzou o meu caminho justamente quando a minha família, meus filhos estavam começando a chegar. Ali vem Caim e ele diz sua oferta, ele adorou, ele ia à igreja, ele simplesmente tão bom quanto o outro sujeito. Esaú era do mesmo jeito. Esaú, em seu caráter, era o homem melhor do que Jacó, mais cavalheiro. Ele amava o seu pai e as coisas que ele fez, mas Deus escolheu Jacó. Nesta cidade, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas religiosas, quantas igrejas tem por aí, mas Deus escolheu vocês para revelar a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar o seu povo. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Eu vou preparar lugar, se eu for, voltarei para vos buscar. Quem falou assim? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nessa cidade, muitos, e todos satisfeitos com o que estão. Só que tem uma coisa, Deus escolheu a nós. Observa agora quando Abel chegou para fazer sua oferta, foi bastante diferente quando Abel chegou. Aqui veio Abel, ele não trabalhou, ele não tentou encontrar a maior igreja da cidade para ir nela, ele não tentou encontrar o melhor grupo de pessoas para se ligar a ele, amém? Ele simplesmente tomou algo que ele tinha e veio, e isto é tudo. Ele era um pastor, então ele apenas estendeu a sua mão e apanhou um cordeiro e amarrou. Eu suponho que eles não tinham, aqui está o camo, eu creio que quer dizer uma faca, uma ferramenta assim, naqueles dias. Então ele deve ter pego uma videira e apenas o enrolou ao redor do seu pescoço. Mas de que isso falava? Eles o dirigiram ao Calvário, ele era o cordeiro. Diz, por que ele nasceu em um estábulo? Porque foi justamente naquela ocasião que César Augusto tinha convocado aquele alistamento, e José e Maria, montanha acima, montanha abaixo, Maria estava para dar à luz, chega na cidade, não tinha mais vaga nos hotéis. Então, foi para uma estalagem, mas era cordeiro. Bem, cordeiros não nascem nas casas, eles nascem em estábulos, e eles dirigiram para o matadouro como um cordeiro, e eles o conduziram levantando-o ao Calvário. Ele era o Cordeiro de Deus, amém, desde a fundação do mundo, como o irmão Brano explica. Ele sabia que esse grupinho aqui andava, chegava aquele tempo, lá na frente, 2026, da era cristã, tem aquele grupinho que vai crer no que é a minha palavra. Então já predestinou antes da fundação do mundo. E o desenrolar veio, chegou o dia que nós viemos às existências, isso toma lugar. Ali vem o Cordeiro de Deus. Quando penso nisso, meu coração simplesmente se revolve. Quando eu penso em um pobre indigno,
pecador, ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo no mundo, sem esperança. E no tempo certo, Cristo morreu em meu lugar. Cada um de nós, sem esperança. No tempo certo, Cristo morreu no nosso lugar. Disse Pedro: arrependei, cada um de vós ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para perdão dos pecados. Aquele formoso se tornou desprezado, rejeitado, para que eu pudesse ser aceito diante dele. Em meu lugar, eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisso. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? Quantos indiferentismos, irmãos, quantos indiferentismos. E a coisa não se toca. Vai indo até que um dia a misericórdia é estendida pela última vez. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? E então você diz: ele fez isto por você? Sim. O Espírito Santo chegou e me procurou um dia e disse: ele fez isto por você. E eu criei. Eu criei nele. Sim, Senhor. Eu o aceitei. Eu descobri que isto era assim. Não importava o que as pessoas dissessem. Então, quando Deus fala aos nossos corações, é como aquele acontecimento no Antigo Testamento. O átrio exterior, o lugar santo, que é onde era entregue o sacrifício, realizado o sacrifício. E era onde Deus encontrava com o homem. Só que quando chegava a colocar aquele bezerro, aquele novilho, o que fosse ali, naquele altar, ele não estava esperneando. Ah, não, mas minha cervejinha, mas aquele programinha, aquela novela, Não. Aquele sacrifício estava completamente morto. Umbrana fala sobre aquele personagem que eles viajavam e iam para um determinado lugar de navio. E tinha uma ilha que tinha uma emboscada tão grande, umas mulheres manifestavam striptease e coisa, uma tentação horrível. Aí ele disse para o seu servo, falou: vocês colocam o tampão no ouvido de vocês e me amarram no mastro do navio. Me amarra, porque eu não aceno, não tem como, porque as pessoas não aguentavam. Só que aquele era um emboscado. Então, quando os navios encostavam, os ladrões pegavam. Aí, eles amarraram ele e o servo dele com tampão no ouvido. Quando foi passando perto daquela emboscada, ele não, vira para lá, mas vira para lá que jeito? O servo estava com os ouvidos tampados, ninguém escutava nada. E ele peleja para escapar, mas não tinha como, estava amarrado. E passou, escapou daquela tentação. Quando vem de volta, e lá ele recebeu o Espírito Santo. Lá na jornada, não sei se era um avivamento, algo assim, o certo é que ele recebeu o Espírito Santo. Aí de volta, os rapazes falaram: chefe, o senhor quer que nós amarremos o senhor no navio, no mastro do navio novamente? Ele falou: não, agora eu vi uma coisa muito melhor, eu já conheci, não tem nem comparação com esse lixo do mundo, em outras palavras. Então eu conheci algo melhor. Irmãos, não tem coisa melhor do que uma vida receber o Espírito Santo. O gozo do Espírito Santo no coração. Não tem coisa melhor. Não existe coisa melhor. Um certo menino, uma pessoa estava criticando. O
Espírito Santo, eles falam em Espírito Santo e coisas, e as pessoas são tudo criticando. E o menino estava comendo uma maçã. Aí o menino chamou a atenção dele, ele falou, o que você quer, menino? Ele falou, essa maçã que eu estou comendo é doce ou é azeda? Ele falou, não sei, não é eu que estou comendo, é você que está comendo. Ele falou, é isso que eu pensei. É isso que eu pensei. Você está criticando do Espírito Santo, você nunca provou, não conhece, não sabe. O menino só falou assim, é isso que eu pensei. Já foi tudo. Então, irmãos, a mensagem é saudável, é gostosa, é paz, é alegria, tudo, mas a coisa às vezes vai além, vai além. Mas, Senhor Jesus Cristo, misericórdia, eu não quero ser um rotineiro, Senhor. Um certo personagem entrou num desespero pelo Espírito Santo e ele disse, Senhor, daqui eu não saio. Senhor, me dá o Espírito Santo, quando o Senhor vir à terra novamente, vai encontrar aqui um monte de ossos, que eu não saio daqui enquanto eu não tiver o Espírito Santo. É sede, o Senhor Jesus Cristo disse no dia da festa, não, vai, prega o evangelho, empurra de goela abaixo e faz descer, e faz eles engolir. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Caim havia provavelmente trabalhado o ano todo para produzir a melhor lavoura que podia. Pensou que podia agradar a Deus através daquilo. Religião intelectual não é isso. Não é isso. Religião intelectual não é isso. Aqui está, Deus está preocupado com você virar uma nova página, mano. Ele quer que você volte em seu coração para Cristo e o deixe fazer não o que você possa fazer. Não é por boas obras que somos salvos, mas pelas suas misericórdias somos comprados. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos de Deus porque é essência. Não é o que sou, não é o que eu faço, eu mesmo, é o que Cristo em Deus fez por mim e por você. Então, irmãos, é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Hoje está diante de nós, meus irmãos, está diante de nós. Na forma de literatura, na forma do quinto, que é Efésios, está na eletrônica, e está simplesmente não usufruímos se nós não queremos. Veja o que disse Joel aqui. Sempre eu gosto de citar essa escritura. Não tinha pensado nessa escritura, senão eu tinha deixado marcado. Joel 2:26. E comereis, isso é uma afirmação depois da profecia. A profecia está no verso 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, o arudo, meu grande exército que enviei contra vós. Então veja, esses 4 estágios aqui é o diabo nos 4 cavaleiros, nicolaísmo, jezabelismo e assim por diante. Mas Deus promete a restauração, a restituição. Aí a restituição veio, a mensagem. A mensagem, conforme já disse, está percorrendo todo o globo terrestre. Aí no verso 26, e comereis fartamente,
e ficarei satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Essa mensagem chegou a nós. Deus procedeu para conosco maravilhosamente. Irmãos, vamos fazer uma oração e vamos para a Santa Ceia. Senhor Jesus, nós temos aprendido, Pai, do teu servo, irmão Brana, que não é, Senhor, o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. Em outras palavras, Pai, é a qualidade de espírito na mensagem. Senhor Jesus, que a igreja possa sentir, Pai, que de uma simples palestra, explicações da Santa Palavra, que ela já recebe uma bênção que ela nem mesmo esperava, Pai. Para a glória do Senhor pedimos, Pai, essas grandes bênçãos. Agora, Senhor, a vida do Senhor, meu Deus, sofrimento, perseguição desde antes do nascimento até o último fôlego de vida, Pai. E terminando, Senhor, todo o trabalho do Senhor para nos dar, Senhor, a oportunidade de amor para conosco, Senhor. A oportunidade de ter o perdão da nossa condenação, Senhor. Resultou nisto, Pai, aqui está, simbolicamente falando, a tua carne despedaçada, o teu sangue vertido, Pai. Mas chegou aquela hora que o Senhor disse ao Espírito Todo-Poderoso: Pai, está consumado. Agora que encontramos graça de Ti, Senhor, para não continuarmos manifestando ingratos, Pai, para com aquilo que o Senhor fez por amor a nós, até mesmo cortado da terra dos viventes, Pai, para que nós vivêssemos e vivêssemos eternamente. Pai bendito, completa, Senhor, no coração da igreja a bênção que o Senhor tinha para cada um de nós nessa noite. E que esta santa ceia, Pai, ela venha a ser saúde física e espiritual para todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler as Escrituras, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. São João 13, versos 12 em diante.
Depois que lhe lavou os pés e se assentou, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor abençoe este pão para representar, Senhor, aquele corpo inocente que sofreu mais tentação do que nós, mas sem pecado, Pai. Que este pão venha representar aquele corpo, Pai. O vinho, Pai, que aqui está na mesa, Senhor, que ele venha representar aquele sangue inocente, que o Senhor o abençoe, Senhor, que esse vinho seja consagrado para representar o sangue do Senhor, que foi vertido, Senhor Jesus Cristo, pelo perdão de nossos pecados, o único meio, Pai, pelo qual poderíamos ter os nossos pecados cancelados. Aceita o nosso reconhecimento, Pai, e pão e vinho que venha, Senhor, representar a Tua carne e o Teu sangue, que foi dilacerado e vertido por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da Tua carne e bebendo do Teu sangue, representados nesses elementos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim. Disse o Senhor Jesus Cristo: esta é a minha carne que foi dilacerada por vós. Este é o meu sangue que foi vertido por vós.
Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Disse o Senhor, e assim faremos com fé em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmão José, vem tomar a ceia, mas eu? As irmãs, depois os irmãos.
Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos deste, Pai. Que o Senhor continue dando graça a cada um de nós, Senhor, para nós nunca fazer, Senhor, por rotina, por sentido mecânico, tem que fazer isso. Não, Pai, é a misericórdia estendida por nós, Pai. Aceita o nosso agradecimento e que esta santa ceia, Pai, assim como já oramos, Pai, seja saúde física e saúde espiritual para todos nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu gosto de ler essa escritura aqui, irmãos, terminando ainda. São João 6, versos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que não tomou a ceia, não foi batizado ainda, o tempo é oportuno. Desde amanhã tem oportunidade, se quiser ser batizado, após o culto de escola dominical, que termina às 10 horas, e então dá um tempo para realizar um batismo, se a pessoa tiver o desejo, né? Irmãos, aqui está os cartãozinhos. Esses cartãozinhos, eu vou ler o que está escrito neles. O Evangelho verdadeiro. Tome conhecimento da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Cumprimento das profecias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, verso 30, Apocalipse 10, verso 7, Atos 3, verso 20 e 21. Acesse o QR Code para assistir nosso programa ao vivo, de segunda a sexta, das 9 às 10 horas da noite, 21 às 22, né? De segunda a sexta. Responderemos perguntas bíblicas ao vivo. Aí vocês distribuem esse cartãozinho e tem o QR Code, né? Com o celular a pessoa clica aqui, entra no QR Code aqui, né? Já está na página. Aí tem os cartãozinhos aqui, vocês vão pegar à vontade. Eu só não quero assim que pegar para ficar assim, sem entregar, né? Não tem que entregar tudo de uma vez também, é automaticamente, é a oportunidade. Carrega no bolso da camisa, carrega no bolso da saia, ou da blusa, e aí, tendo a oportunidade, passa o folheto. Disse o Senhor Jesus Cristo: pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Está encerrado o culto desta noite. Cumprimente um ao outro e volte em paz para os seus lares.